você, está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de assuntos muito importantes. Houve várias mudanças nas leis brasileiras, em alguns assuntos bastante importantes, que mesmo que muitas vezes nós não percebamos, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. O Dr. Paulo Peixoto está chegando para conversar com a gente sobre isso, então você fique aqui. Vamos falar do aumento do salário mínimo, vamos falar do alistamento militar feminino, você vai entender um pouco mais, e outras mudanças também que houveram, que vale a pena você ficar aqui para você já começar o ano bem informado, entendendo mais dessas mudanças. Gisele está aqui comigo porque este mês é um mês extremamente importante, é o Janeiro Branco, que inclusive completa 11 anos esse ano e foi criado aqui no Brasil. E o tema deste ano tem tudo a ver com você espalhar entre as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, no seu dia a dia, na vizinhança, as pessoas mais próximas a você, a importância de cuidar da saúde mental hoje e sempre. Isso é muito importante porque nós, aqui no Brasil, já falamos sobre isso para você, nós somos recordistas em estresse, em depressão, e tudo isso tem a ver com a nossa qualidade da saúde mental. Então a Gi separou algumas orientações importantes para nos passar, para que nós comecemos esse ano já com essa mudança de comportamento e entendendo a necessidade de preservarmos a nossa mente. Então fique aqui para você aprender sobre isso. A Gene está de volta hoje, como prometido, que eu tinha pedido para que ela viesse no começo do ano. Bom, não vou nem te falar que isso daí que ela traz é só para encher você de vontade e encher a nossa barriga com delícias, porque a gente experimenta tudo depois. Você viu aí coxinhas, claro, coxinha de brigadeiro, é coxinha de brigadeiro mesmo, né, Gi? Isso. Coxinha de brigadeiro, tem esse docinho que eu acho que é o creme brulee, não é? Meu Deus, brigadeiro de creme brulee, essas aí são as brigadeiro e a coxinha de morango, com recheio de morango, que é uma delícia. E este é o nosso prato principal de hoje, que a Gê vai ensinar pra gente, que é um gelado cremoso de abacaxi. É super fácil para você fazer, é muito legal também para você vender. Nessa época do ano sai muito, porque é refrescante, é gostoso, é fácil e é acessível o preço também para você faturar nessa época do ano que a criançada está toda em casa. Vai ver como é rápido para você fazer. Então fique aqui para você aprender. Vou começar com a Gi, que já está aqui ao meu lado. O tema deste ano é um tema bastante importante, como eu falei para você. Por quê? Porque fala dessa necessidade de nós espalharmos a importância principalmente da prevenção no que diz respeito às doenças, à saúde mental e às doenças também, os transtornos mentais. Uma coisa importante também, que eu estava pesquisando, que algumas pessoas falam, nossa, mas por que o Janeiro Branco que fala sobre isso? Porque janeiro, quando foi criada essa data aqui no Brasil, que hoje é mundial, mas quando foi idealizado aqui, é justamente para que você comece o ano aproveitando essa leva que nós temos de começar a colocar os planejamentos, a planejar e colocar algumas mudanças em prática, para justamente termos essa mudança de comportamento. Porque a nossa saúde mental ela está muito ligada à maneira como a gente encara os problemas, os desafios do dia a dia. Ou seja, ao nosso comportamento de modo geral, né, Gi? Obrigada, Perfeito. Querida. Eu que agradeço. Que bom ter você aqui no começo do ano para nós falarmos de um assunto tão importante. E eu acho que a gente tem que entender cada vez mais que a saúde mental não é a pessoa que tem um problema ou um transtorno ou já nasce muitas vezes com algum tipo de deficiência. É você realmente se preservar para que a qualidade de vida seja mais importante e impere ao longo dos anos, que eu achei muito pertinente se falar disso, o tema ser esse, hoje e sempre, para nós entendermos que essa busca ela é constante, né, Gi? Perfeito, perfeito. Muito legal, né? A gente está iniciando esse ano, né? Falando sobre saúde mental, apesar de você sempre abordar, né, trazer esse tema no seu programa, que é extremamente importante para todo mundo, para toda a população entender o que realmente é a saúde mental, o que é as nossas emoções, o que é a nossa parte espiritual também, que faz, né, que nós somos um complexo todo, quando a gente está com a mente sã, o nosso corpo e a nossa vida, né, flui de uma forma diferenciada, né? Então, acho que a gente precisa ter cada vez mais acessibilidade ao tema e também desmistificar, tirar um pouco desse tabu de ficar falando, porque é coisa de doido, porque a gente, só pessoas que têm dinheiro também, eu já ouvi isso, que têm acesso à terapia, não. Hoje existem várias plataformas que a gente pode acessar e consegue ter o conteúdo para a saúde mental. Então, assim, é realmente desmistificar o tema para a gente poder realmente ter uma vida com mais qualidade e mudança de comportamento sempre. Você tem uma ideia da seriedade desse assunto? Só para você entender, o IPESP,
fez uma pesquisa, desculpe, o IPESOS fez uma pesquisa no ano passado que dá conta de que pelo menos 54% dos brasileiros acreditam que a saúde mental é de extrema importância. É o de mais importante, ou seja, de 10 a cada 5 brasileiros consideram a saúde mental tão importante. E daí esse tema de hoje, que fala exatamente o que fazer pela saúde mental agora e sempre, tem tudo a ver com essa preocupação. Porque hoje a gente já entende que essa qualidade, que a saúde mental, que ser saudável mentalmente, é controlar uma série de coisas no dia a dia, né, Gi? Isso, nós temos nossas rotinas, nossos hábitos nos ambientes, né? Tudo que a gente envolve o nosso dia a dia são formados pelos nossos comportamentos e que antes da gente ter um comportamento, a gente tem as nossas emoções. Tá. Então, é entender por que leva a nós termos tal comportamento. Então, muitas vezes a gente fica focado, né, só no comportamento, mas não. Antes sempre de uma ação, tem uma emoção que está nos guiando para fazê-la. Então, é entender, né, primeiro, né, o que está interno, para depois a gente entender e fazer e externar todo esse sentimento, essa emoção. Então, muitas vezes é ter o profundo conhecimento. Por isso que quando é falado, né, de psicologia, quando é falado de toda a parte, né, de sistema neural, é falado sobre autoconhecimento. Né? Então, é um tema muito que precisa ser aprofundado e precisa ser falado, porque o autoconhecimento é de pouquinho. Né? Todos os dias, toda semana, todos os meses, a gente vai se conhecendo, vai se autoanalisando e entendendo quais são os nossos gatilhos, quais são as nossas defesas, quais são os motivos que nos levam, né, a viver e a continuar a seguir. Então, tendo esse autoconhecimento, a vida fica muito mais fácil e muito mais fluida. A gente separou alguns temas, algumas sugestões para a gente. A primeira que ela separou, que me chamou a atenção, foram as escolhas. Quando nós vemos uma pesquisa como essa, que a grande preocupação da maioria da população é ligada à saúde mental, o que significa as escolhas nesse contexto? Eu escolho errado, isso pode comprometer a minha saúde mental? Isso. Quando a gente fala de escolhas, o que é? Se a gente pensar, né, em fechamento de ciclo e início de ciclo, que é agora, né, a gente está no janeiro, aproveitando o tema, a gente, no final do ano, o que a gente faz? A gente reflete. Né? A gente faz aquela reflexão e a gente pensa assim, bom, o que eu fiz esse ano que me levou até o final do ano? Então, quando a gente pensa nisso, o que é? São as nossas escolhas. Né? Então, se o resultado do final, né, o resultado final da história não foi um final positivo, foi porque as nossas escolhas não foram as melhores. Então, isso é muito importante a gente começar a analisar e começar a perceber o que gerou, o que levou a gente a fazer essas escolhas. Tá. Né? Então, essa necessidade de, agora que eu estou planejando, então eu consigo identificar aquilo que errei no ano anterior e fazer uma escolha melhor agora para evitar um problema maior. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Na verdade, é isso, né? Ou então, por exemplo, eu fiz escolhas que realmente deram certo, que funcionaram, que o balanço no final do ano foi um balanço positivo, então vamos continuar, vamos levar para esse ano, né, que já iniciou. Ou não. Manter o que está bom e tentar mudar o que está ruim. E mudar outro, tá. Mas isso é pautado em escolhas. Né? Então, se a gente pensar em todo, resumindo, né, o que me levou, a gente pensa em escolhas. E escolhas, porque como a gente decide as nossas escolhas? Através de uma coisa muito legal que é chamada nossos valores. Os nossos valores é o que dita as nossas escolhas, ele está ligado quase diretamente, porque afinal, eu escolho alguma coisa pautada nos meus valores. Os nossos valores são mais ou menos como uma bússola dos nossos sentimentos. Então, só para te dar um exemplo, eu recebi durante o ano uma proposta que envolve escolha de casamento e também eu recebi uma proposta de trabalho, onde a proposta de trabalho é quase irrecusável. Qual que é a minha escolha? Vai estar ligada diretamente com os meus valores. Entendi. Então, é importante a gente também ter muito claro quais são os nossos valores e quais são as nossas escolhas. E aí eu acho que isso dá um norte para a gente caminhar durante o ano todo. E onde é que a segunda sugestão entra nesse contexto? Então, que eu achei super importante também, que são as pessoas. São as pessoas que caminham comigo, que podem me fazer mal, ou aquelas que muitas vezes me fazem bem e eu acabo deixando de lado? Ou as duas coisas? As duas coisas. E é muito interessante, né, quando a gente fala de pessoas,
a gente precisa entender que as pessoas, elas precisam ter um lugar específico na nossa vida, não a gente viver em função dessas pessoas, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, o que essas pessoas, qual é o meu meio, né? O que elas impulsionam na minha vida? Elas estão ligadas aos mesmos objetivos do que eu? Elas me fazem bem, elas estão disponíveis quando eu preciso, elas estão linkadas aos mesmos propósitos de vida, seja de trabalho, seja de estudo, seja espiritualmente, seja emocionalmente. É compatível com quem eu quero ser durante a minha vida? Está linkada essas pessoas com os mesmos objetivos que eu quero levar para a minha vida e ser a pessoa que eu quero ser? Você sabe que é importante isso que a gente está falando? Parece uma coisa fácil se você começar a conversar sobre isso, mas quando você para pensar, quantas vezes, e isso é uma coisa que eu quero que você preste muita atenção, porque quantas vezes você deixa na tua vida pessoas que não têm nada a ver com você por falta de coragem de tomar uma atitude. E quantas vezes você se afasta de alguém por uma mágoa, uma tristeza, uma pessoa que poderia te ser muito mais agradável, também pela dificuldade de perdoar ou pela dificuldade de se aproximar e ser humilde o suficiente para falar, preciso de você aqui. Isso, muito perfeito. É muito importante essa conversa, porque isso pode mudar, quem anda com você pode mudar muito a tua vida, para melhor ou para pior. Isso é uma coisa que você não pode se esquecer jamais. Existe até um ditado, né, um provérbio popular cristão que fala o seguinte, que é, veja... Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E eu costumo falar o seguinte, eu vejo com quem você andas e eu te direi se eu vou junto. Porque se já não for uma turminha que não me agrada, não está alinhada aos meus objetivos, quem eu quero ser na minha vida, não faz sentido eu manter essa amizade. E daí você precisa tomar cuidado, porque se você sabe que tem que tomar aquela atitude e não toma, é aí que... Por isso que eu falo, tem que entender o que é esse comprometimento da saúde mental. São essas coisas, não é você ter especificamente uma doença mental. É você se frustrar e essa frustração te dá uma tristeza que te deprime, que te deixa doente. É você se arrepender e não conseguir voltar atrás. Não é, Gi? Isso. Então é isso, a saúde mental que nós estamos falando desse mês de janeiro é isso. É aquilo que te desequilibra mentalmente. Não é uma doença que você muitas vezes nasce com ela, como uma esquizofrenia, por exemplo, um transtorno que o médico já sabe que você tem que tomar um remédio. Não é isso, é aquilo que muitas vezes está muito mais ligado ao nosso dia a dia e às nossas decisões do que um transtorno ou uma doença, né, Gi? Isso. Muitas vezes a gente fica linkado, né? Fica com aquela informação, não, porque eu tenho algum tipo de transtorno, eu tenho... Não, e na verdade, são as suas escolhas, são as pessoas que você está envolvido. Muitas vezes as pessoas colocam teto, né? Nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, nas nossas ganâncias, né? As pessoas põem teto. Então, toma muito cuidado com as suas escolhas e de pessoas com as quais você convive, porque são pessoas que, assim, estão te impulsionando a crescer, estão te incentivando a ser uma pessoa maior, melhor. Né? Então, tome muito cuidado. Eu sei que é fácil, assim, não é fácil, poxa, eu percebi, né, tive essa percepção e eu vou desmembrar o meu grupinho. Não, vou ficar sem amigos? Obviamente que não, mas foi exatamente isso que você falou. Às vezes, recupere um amigo, recupere um familiar, que você, muitas vezes, você teve uma desavença, mas é uma pessoa que você vê que está linkada com os seus valores, com as suas escolhas para quem que você quer ser na vida, então recupere essa amizade, porque às vezes é bem importante. Mais saudável. Mais saudável. Antes de nós encerrarmos, a gente separou mais uma sugestão, que são algumas coisas do nosso dia a dia ligadas à rotina. Eu sempre falo, eu acho que rotina muda a vida da gente. Tem gente que fala, eu não gosto que caia na rotina. A rotina é que faz com que você muitas vezes tenha o equilíbrio para não se frustrar e não se perder. Isso. Né? É essa rotina que você está falando? Isso, é a rotina de tudo, né? Quando a gente fala assim, vou desenvolver uma nova rotina, um novo hábito, você entender se cabe tudo aquilo que você faz. Muitas vezes você se envolve em um ambiente ao qual não te faz muito bem. É um ambiente, podendo ser ele familiar, podendo ser ele em questão de, até mesmo de igreja, de trabalho, você está dentro de um ambiente ao qual esse ambiente não te faz bem. E muitas vezes você nem percebe, porque está tão no piloto automático que você não consegue nem sair desse ambiente. Então, assim, é um hábito você ir, né, para aquele ambiente, é um hábito você ficar, pode até ser no ambiente online, a gente ficar, né? É um hábito que a gente fica muito mais hoje.
que se fica muito Às vezes você vê algumas coisas que você, muitas vezes, você está tão acostumado a absorver aquilo que é ruim, que te faz mal e você não sabe nem de onde vem isso que está te fazendo mal. É um hábito que a gente precisa, assim, poxa, o meu tempo oneroso, eu preciso ficar nas minhas redes sociais, eu posso estar preenchendo isso de que forma? Lembrando que eu quero ser uma pessoa diferente esse ano, eu quero ser uma pessoa melhor profissionalmente, melhor espiritualmente, melhor num relacionamento. Então, se você está alinhada a esse propósito, lembra-se que os hábitos e a sua rotina te levarão a isso. Certo. E aí a gente chega no finalzinho do ano, e é onde a gente vai fazer novamente reflexão. Bom, as minhas escolhas foram importantes, eu fiz boas escolhas. As pessoas me impulsionaram a chegar e ser essa pessoa que eu quero ser hoje. Os ambientes a qual eu frequentei, sejam festas, seja até mesmo de trabalho. Tem muitas pessoas que abrem mão do trabalho porque não é um lugar não é um ambiente favorável. Onde a pessoa se sente bem. Então, assim, o ambiente também é legal. E, por fim, as rotinas e os hábitos ao qual eu tive durante esse ano me fizeram chegar aonde eu quero, ser a pessoa que eu quero. Então, muitas vezes, chega no final do ano e fala assim, nossa, eu gostaria de emagrecer e acabou no... Mas, poxa, você criou uma rotina para isso? Daí eu tenho que parar e começar. Que é esse o momento de você fazer isso. Se deu errado no ano passado, é aquela história. Uma característica também do Janeiro Branco é você se lembrar que é o começo do ano e você tem uma página em branco ainda desse ano para começar a escrever. A maneira como você vai escrever depende de você. Todas as orientações, elas são muito bem-vindas e a terapia também, os psicólogos, os profissionais da área de saúde mental estão ao nosso dispor, à nossa disposição para nos ajudar a trilhar, mas caminhar é você que vai ter que caminhar. Se você não fizer uma mudança, se não partir de você, não vai mudar nada no ano e nenhum ano, não é só nesse, né? E independente, assim, eu sei que é importante o Janeiro Branco porque é um portal se abrindo, né? É um primeiro outro mês ciclo, do ano, uma oportunidade. Uma oportunidade, então a gente tem esse sentimento, né, de estar se formando um novo ano. Então, pegue para você, a ação é individual e faça. Se você realmente pretende chegar no final do ano diferente ao qual você terminou o ano e ao qual você iniciou, precisa ser feitas mudanças. Precisou de ajuda? Conversa com a Gi. Lá no Instagram dela você tem todas as informações para marcar um horário com ela, tanto online quanto presencial, e ela também atende crianças, tá? Então você também pode fazê-lo, porque muitas vezes, até por uma questão de desestruturação familiar, as crianças também precisam de ajuda. Então esse é o momento também para você começar a fazer esse trabalho. Lá no Instagram da Gi você tem mais informações, que é o psicogi_do Vale, está aí na tela para você. Gi, obrigada, viu, minha querida? Agradeço. Fique aqui para você comer um docinho, para começarmos bem adoçando a vida nesse começo de ano. Né, Gê? Tudo bem, maravilhosa? Bom, e você? Já tô aqui, já tá até para pular para cá. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Dr. Paulo Peixoto, que está chegando. Nós vamos falar sobre algumas mudanças nas leis brasileiras que têm interferido diretamente na nossa vida e começam a entrar em vigor. Já começaram, no primeiro dia do ano. Ô, maravilhosa! Obrigada. Ai, a Gi veio aqui a convite. primeira vez na TV. Agora ela já tá toda famosa, ainda num monte de lugar. Igual a Gi e a G. A Gi também. A Gi também e a Gene também. Como é que tá sendo essa experiência? Ai, incrível. O estômago tá doendo ainda, igual da primeira vez, ou melhorou? Agora eu já tô mais calma. Olha, a gente... Primeiro eu quero contar uma coisa pra vocês. Vocês não têm noção do tanto que já choveu aqui em São Paulo hoje. Parecia que o mundo estava desabando. Por conta disso, nós fizemos algumas adaptações no nosso estúdio para podermos estar ao vivo aqui com você. Quero agradecer a toda a equipe, que está todo mundo mobilizado para levar o programa ao vivo inédito para você. Então, muito obrigada aos meninos que estão aqui com a gente, como sempre, vestindo a camisa para nós estarmos no ar. Então, você hoje está na sua casa, vai perceber algumas diferenças. Primeiro, a gente tem uma iluminação diferente hoje para podermos estar aqui e a gente não vai fazer algumas partes da receita. Então, eu sempre peço para os chefes trazerem todas as etapas para que você na tua casa entenda esse passo a passo desde a hora que nós colocamos as coisas aqui no fogão. O que nós não fizermos aqui no fogão hoje, nós vamos explicando para você, porque o nosso fogão é elétrico e tem problema não só aqui não, mas na cidade inteira. E nós vamos mostrar para você como é que você vai fazer o gelado cremoso. Por que eu falei para você que essa receita é muito legal para você ter a oportunidade de fazer para vender? Você pode fazer em vários tamanhos, isso é uma coisa legal também, né?
né, Gê? Porque quem tem a oportunidade de vender assim acaba faturando mais numa vasilha menor, né? Sim. Nas porções menores. Ok, pode colocar até em copinhos, bolinho de pote. Do mesmo, na embalagem que quiser, né, Gi? Isso. E essa embalagem, ela tem mais ou menos, essa quantia que você passou, que nós vamos começar a passar na tela, ela serve, tem quantos quilos mais ou menos ali? Mais de 1 quilo, né? Com certeza. Aqui tem 1,5 kg mais ou menos. E nessa travessa ela serve até umas 15 pessoas. Então, se você tem 1,5 kg, se você vai fazer naqueles potinhos que normalmente se usa de 200 gramas, você tem o quê? 13, 14 potinhos para fazer. Sim. Então, você vai faturar para fazer. Então, é muito legal que você tenha essa oportunidade de fazer. A Gi vai explicar esse passo a passo para a gente. Tá. Vamos lá. Por onde nós começamos, Gi? Vamos começar pelo creme branco. Certo. É só a gente colocar os ingredientes na panela. Leite condensado. O creme branco é esse que está por cima do abacaxi? Ah, não, que esse é o chantilly. O creme branco é o que vai no meio. Ah, tá. Então você tem uma camada do abacaxi, uma camada do creme branco e finaliza com chantilly. Isso. Tá. E aí, enquanto vai colocando aqui, pode cortar o abacaxi em cubos, colocar o açúcar, a água e deixar ele reduzindo. Certo. Até ele ficar caramelizado. Esse daqui já está reduzido, né, Gi? Sim, nós já trouxemos ele pronto. Essa é a textura que ele vai ficar. Isso. Eu vou colocar o abacaxi com o quê? Com água? Com meia xícara de açúcar e água. Tá. E aí pode deixar ele na panela. Não preciso tampar? Não. Deixa ele ficar, ele vai ficando mais macio e vai ficando com pouquinha água. Isso. Eu queria ver só a textura ele vai ficando mais douradinho. Ah, você tá vendo? Ele fica um creminho. A água fica bem cremosinha. Então é essa textura aqui que você vai ter que ter na sua casa. É pouquíssima água. Por quê? Você tem que deixar secar bem, justamente para não ficar muito líquida, porque senão vai atrapalhar o creme ali. Sim. Né? Vai deixar muito molinho. Dançando. Então é um creminho mesmo que vai ficar vai ficar cremoso também o abacaxi, ó. Essa é a textura do que nós já vamos usar. Por quê? Porque você vai fazer na sua casa, vai deixar esfriar para fazer a montagem. Por isso que a Gi já tinha trazido pronto. Justamente porque tem que esfriar esse creme para você fazer a montagem. Na panela você colocou o leite condensado. O leite em pó. Aí leite agora o creme de leite. Tá. E o leite. Leite integral normal? Sim. Certo. E como foi de vendas no final do ano, Gê? Ai, que foi um sucesso. Vendeu graças muito? a Deus. O que você mais vendeu? O chocotone de pistache e as sobremesas da travessa. Olha, e esse pistache é bom, hein? Muito bom, que eu experimentei, o que você trouxe. Meu Deus, que delícia! Fez o maior sucesso. Pistache tá na moda agora, né? Muito. Todo mundo tem tudo de pistache, né, menina? Doce, e você vendeu sorvete. mais o pistache, tudo que tinha com pistache. E as sobremesas na travessa também. Quanto tempo tem a sua loja, a física? Tem 3 meses. Ai, gente, olha só. Tá foi uma virada de ano que você nem imaginava, né, Gê? Nossa, foi insano, mas... Trabalhou até, né? Sim. Ok, aí aqui a gente mexe o creme. Até ficar nessa textura aqui. Isso, até ele levantar a fervura. A hora que ele levantar a fervura, a gente mexe mais uns 5 minutinhos e pode desligar. E deixa esfriar também. Isso. E ele vai chegar, deixa eu pegar uma outra colher aqui, só para mostrar para quem tá em casa a textura que ele vai chegar. Peraí. Olha, ele vai chegar nessa textura. Olha que delícia, gente. Essa é a textura que ele vai ficar bem cremoso. Por que você tem que deixar esfriar também? Porque senão, na hora da montagem, você vai derreter o chantilly que vai por cima dele. Sim. Então, tudo frio. E aí ele fica mais estruturadinho. E aí, o abacaxi pronto, gelado, o creme também, a gente já pode partir para montagem. Uma coisa que eu quero te perguntar. Você fez... Eu sei que tá aqui dentro quero só mostrar o chantilly, né? Isso. O chantilly, como que eu faço? Eu vou voltar aqui antes de você montar, mas como que ele é feito, Gê? Ok, a gente deixa ele bem geladinho, coloca no bowl da batedeira e coloca leite em pó junto. Mas eu não misturo açúcar, nada nele? Nada. É aquele de garrafa? É o de caixinha, esse. O de caixinha normal? Isso. Ah, é o chantilly normal, então? É, o normal. Tiro aquela aguinha que vem dele, posso pôr tudo Pode normal? pôr tudo. Daí eu bato na batedeira. Isso, em Quanto velocidade tempo? média. Aí, quando incorporar em velocidade alta, uns 5 ou 6 minutinhos. E que momento que eu misturo o leite em pó? O leite em pó, assim que colocar ele na batedeira. Tá. Coloca o chantilly, o leite em pó, mistura já pouco. ponho, quando deixo chegar no ponto já com leite em pó? Sim. Certo. Aí o leite em pó traz uma estrutura e um sabor melhor para o chantilly. Antes de montar, deixa eu te perguntar. Eu falei da coxinha. Gente, dá uma olhada. Essa é a de morango. Isso, de brigadeiro belga com morango. Nossa, brigadeiro belga. Não, gente, brigadeiro belga é uma delícia, hein? Porque ele não é tão doce, né? E essa daqui é de uva? Isso, é o de uva. É um brigadeiro branco
o granulado. Esse é o brigadeiro mesmo, brigadeirão. Isso, e a uva. Gente do céu, que maravilha, hein? Olha, gente, que lindo. Não, e na tela, fica mais da vontade de dar uma mordida, né? Sim. Vamos lá. Vamos montar? Aí a gente pode, sim. Aí na montagem, a gente coloca o abacaxi nessa parte de baixo. O primeiro é o abacaxi? Sim. Deixa eu comer um desse daqui. Esse é o brulê, né? Isso. Acho que esse você trouxe da outra vez? Trouxe. Trouxe? Será que eu comi? Comeu. O pessoal adorou aqui. Comi mesmo. Que delícia que é. Esse é feito com fava de baunilha. Bom, hein? Que a gente vai Primeira camada, o abacaxi. Sim. A gente vai espalhando. E é bom porque esse creme ele é praticamente pronto. Depois eu deixo só pra gelar um pouquinho, né? Sim. E já pode... E agora no verão cai muito bem esse creme com frutas. Tem outra fruta que eu posso usar ao invés do abacaxi, Gê? Ah, sim. Pode usar morango, uva. Esse creme, ele é um purinho. Pêssego, Gê? Também. Pode. Nossa, com pêssego fica uma delícia. Você sabe que eu estava olhando os programas do ano passado e no dia... Hoje é dia 7, né? Sim. No dia 7 do ano passado eu tinha feito um doce cremoso parecido com esse, com pêssego. Não era a mesma receita. Mas eu falei, é uma época... Não, é o outro que eu tinha visto também. É maracujá. Que era parecida com a receita. Quer dizer, essa época é uma época dessas frutas mesmo, né? Sim, o verão cai muito bem. Mas sabe que de manhã, Joyce, eu tinha visto um também de pêssego. Que a Joyce estava me falando de maracujá. Eu tinha visto de pêssego também. Que tem tudo a ver com essa época, né? Só que eu acho que pêssego tá muito caro. Eu não vi muito pêssego nesse final de ano. Você viu, Gê? O que também não. As pessoas estão mais no pistache mesmo. Pêssego ficou uma coisa mais antiga, né, Gê? Sim, denuncia a idade. Pepe, que saudade de você, meu amigo. Deixa eu dar um beijo no Dr. Paulo. Doutor Paulo, coitado, veio voando hoje, né? Doutor, seja bem-vindo. Doutor Paulo é um querido que eu amo e eu chamei o Doutor Paulo no domingo e falei assim, Paulo, todo ano ele começa o ano aqui com a gente. Eu falei, Paulo, você precisa ir, meu filho, porque a gente precisa ficar bem informado. E ele, o que você quer que eu fale? E eu falei assim pra ele, todas as mudanças que vão ter. Por isso o Doutor Paulo tá aqui. Obrigada, viu, Paulo? Eu que agradeço. O Doutor Paulo é um amado. Gente. O Doutor Paulo, ele tá envolvido nesse programa até no nome. Eu sempre gosto de falar. Ele me ajudou a escolher o nome do programa, a pesquisar. É um querido mesmo do meu coração, sabe? Tanto que ele é amado. Obrigada, viu, Paulo, por você estar aqui. Enfrentou uma chuva danada igual você, né, Gê? Nossa, e a Gi também, né? Muito. Bom, daí você já pôs aqui, eu nem vi. Você pôs o creme por cima. Isso. Certo. Porque quem tem saco de confeitar em casa, bico, aí pode fazer um trabalho igual eu fiz ali no saco de confeitar. Mas quem não tem, é só mexer o... A maioria não tem. O chantilly. Mas daí como que faz para ficar bonitinho como aquele ali que você fez? Aí... Sem o... Eu posso fazer um design bonitinho? Sim, pode fazer alguns picos com o chantilly. Ou passar assim. E eu trouxe um pouquinho de chocolate branco também para pôr por cima. Eu só tenho que tomar cuidado para não misturar muito no creme, né, Gi? Sim. Gi, mais cuidado para poder colocar, né? Mas com um saco de confeitar ele vai deslizando mais fácil, mas com a colher também dá. Se você for fazer com a colher, que é o mais fácil, que muitas vezes nós fazemos em casa, é importante que você tenha esse cuidado para não misturar muito no creme de baixo, né? Sim. Ô, Gê, Oi. Para eu fazer, quanto você acha que eu gasto para fazer essa receita? São uns R$35 com um abacaxi inteiro. Essa de 1,5 kg? Isso. Até que não é caro, né? Eu posso vender por quanto? Mais ou menos, se eu vender inteira. 80, 100 reais, dependendo da região. E você aconselha que eu venda naquela já de plástico, como a que você trouxe, né? Que é mais resistente. Tem tampa aquela ali, né? Sim, que aquela tem tampa e ela não sai tão caro pro cliente. Você sabe que eu acho muito mais legal essas porque você consegue ver o que você está levando. Sim. A transparência dela, que chama atenção, né? E essa daqui é mais fácil para servir do que aquelas taças que são maiorzinhas. Ah, é verdade, porque tem a taça também que você pode já vender na taça, né? Sim, aí aquela encarece um pouquinho mais o produto, mas esse daqui fica muito bom também. Mas aquela lá não tem a tampa, né? Algumas agora tem. Ah, já tem, Gê? Tem tampa agora. Você trouxe uma taça da última vez, né? Trouxe. Então agora eu posso comprar a taça já com tampa, que para presentear fica legal, né? Sim. Essa com tampa, né? Tá. Vamos experimentar? Ok, vamos. E aí... finaliza fez com chocolate em casa, branco. se não tem
o saco de confeitar, o bico de confeitar, pode só pôr aqui e colocar o chocolate branco por cima. Você aconselha que todo mundo tenha esse bico de confeitar? Você acha que para quem quer começar a trabalhar é ideal que se tenha? Ah, precisa. O bico de confeitar, o saco também, para fazer as decorações só com eles mesmo. Para fazer uma decoração mais bonitinha, né? Sim. Tá. É porque é uma oportunidade que você tem de começar a desenvolver algumas habilidades. Porque no começo, quando você começa a fazer essa mudança, esses enfeites todos, ao invés de fazer o tradicional como nós temos aqui, você também tem que ter uma certa habilidade que a gente já falou aqui, que você não faz de um dia para o outro, você começa a fazer a florzinha diferente, Tem que ir treinando bastante. Melhor experimentar esse, né? Pode ser, ou se você ficar à vontade, aquele que tá mais geladinho. Qual que tá mais gelado? Acho que aquele tava na geladeira. Ah, mas tá tão bonito, eu queria tirar foto com aquele ali. Deixa eu pegar desse mesmo. Pra a foto ficar mais bonita. Daí depois você põe os dois na geladeira para os nossos convidados comerem... Para comer pelo menos mais fresquinho. Sim. Gê, põe você para mim, por favor, sim. que minha mão ainda não dá às vezes dá umas falhadinhas. Bom, vamos lá, porque Gê já está trabalhando, certo? Ah, ou não? Volta o dia 13, isso. Você volta segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, você já pode fazer sua encomenda ou você pode conhecer também a loja. Mas lá no Instagram já tem o endereço tudo direitinho, que é o jennycakes.sp, tá aí na tela para você. jennycakes.sp, e ali você tem o endereço da loja e todos os contatos para você começar a fazer as tuas encomendas a partir de 13 de janeiro. Ai, ai, que delícia, hein? Olha só, que eu falei pra você, mesmo você fazendo à mão, você percebe que não misturou o creme com o chantilly? Deixa eu virar assim a mão, peraí. Deixa eu pegar nessa mão pra você que tá na sua casa ver. Fica bem dividido. Ah, desculpa, Luizão, eu fui virar a mão pra ajudar. Ó, tá vendo só? Como fica bem separadinho? Que a ideia é essa. Então, se você for espalhar de uma forma manual, sem o saquinho, faz isso devagarinho pra você não misturar, pra poder ver a camada, todas as camadas, olha. Eu acho que com o bico fica mais bonito porque fica maior e mais alta essa camada também, né, Sim, Gê? Pra vender, aquela decoração fica melhor. Mas pra em casa, essa daqui já tá ótimo. Daí já tem um abacaxizinho também. Se você pudesse ver o que eu tenho pra você, parece difícil, mas não é enjoativo? Não, o abacaxi, como ele é ácido, dá uma quebrada. Não, e você sabe que eu acho que o chantilly também. Porque muitas vezes põe açúcar, você não colocou, então ele ficou levinho. Ok, o leite em pó, ele traz mais essa leveza pro chantilly mesmo, ele fica com um sabor bem diferente. Mas o leite em pó que você fala é o tradicional ou é o ninho? O ninho, né? É, o leite ninho. Acho que não tem nenhum parecido, né? Porque não tem como não falar nome, né? Porque não tem nenhum parecido. Porque o leite em pó tradicional, ele não tem essa mesma textura, né, gente? Não, nem o sabor. O ninho é o melhor mesmo. E é interessante porque o ninho, mesmo ele sendo mais doce, quando você põe em receita, ele não fica tão doce, né? Não. Bom, hein? Meu Deus do céu, que delícia, gente. Bem refrescante, né? Tá com vontade, né, Gi? Pera, tá? Vai comer já. Maravilhoso. Obrigada, aqui. Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe ainda mais esse ano, viu? Amém. Que seja de muitas vitórias e que você não me abandone. Ah, pode deixar. Se bem que você não abandona, porque Tamires não deixa. Obrigada, Obrigada, viu, aqui pela oportunidade. Deus te abençoe muito, Amém, viu? você também. Ficou uma delícia. Obrigada. Doutor Paulo, vamos lá. Vamos lá. Hoje nós invertemos para começar docinho, mas o Paulo também gosta de doce. Depois vai comer docinho também. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Olha, pedi para o doutor Paulo vir hoje para te falar um pouquinho das mudanças, porque, por exemplo, houve um aumento do salário mínimo. Só para você entender por que é importante nós falarmos sobre isso. Ah, Keila, mas eu não ganho salário mínimo. Mas muitas coisas no nosso dia a dia que nós pagamos, inclusive muitas vezes funcionários também, estão ligados. Essas coisas todas estão ligadas a esse aumento. Então é preciso que você entenda que qualquer lei governamental, ela direta ou indiretamente chega até nós. Até quando nós falamos de orçamento militar feminino, você vai entender por quê. Então eu pedi para o doutor Paulo, porque tem alguns assuntos muito importantes também no que diz respeito a essa maldição dessas apostas, que virou uma confusão na internet, que ele já veio, nós já falamos aqui sobre isso, dessas irregularidades, da falta de bom senso das pessoas ao apostarem. A gente sabe que isso faz muito mal. Então, quando começam
a fazer leis que têm que ser cumpridas, isso vai fazendo com que isso diminua e que haja uma consciência maior. Isso é uma coisa que também nos afeta, porque nós temos visto pessoas perdendo tudo, até através da internet, como nós já falamos aqui para você, com crianças, muitas vezes pegando cartões, gastando dinheiro para fazer apostas, e adultos também, o que é pior, porque a criança não tem bom senso, você ensina. Agora, se você é um mau exemplo, é aquilo que você vai desenvolver na sua casa. Então, é muito importante que nós falemos sobre isso. Paulo, existem várias mudanças que já começaram esse ano, né? Exatamente. Isso é o que nós selecionamos, mas tem muita coisa acontecendo, né? Tem bastante. O governo ele veio com um pacote de medidas, principalmente em relação àquela história do corte de gastos, né? O governo precisa diminuir os gastos que ele tem, está sendo aprovado a lei orçamentária e, por conta disso, refletiu na legislação. Nós tivemos, por exemplo, o reajuste do salário mínimo, que também contempla essa história do corte de gastos. Eles fizeram um aumento que ficou aí mais ou menos em torno de 7,5% em relação ao ano passado, agora passou a 1.518. E mesmo esse aumento do salário mínimo, que ainda que ele acaba superando a inflação, a gente percebe que ainda eles poderiam ter feito um pouco mais, mas em razão do corte de gastos, eles acabaram falando, o máximo que a gente consegue agora é isso aqui. É ter, pelo menos, põe mais ou menos 7%, que era menos do que se imaginava, mas você já consegue equilibrar isso. Uma coisa que eu queria te perguntar com relação ao salário mínimo, que eu falei dessas histórias de pagamento, e a gente tem muitos funcionários, principalmente em casa, secretários do lar, pessoas que o parâmetro é esse. Quando eu não cumpro esse salário mínimo de alguma forma, como empregador, eu também infrinjo a lei, Paulo? Sim. O salário mínimo estabelecido, ele é o do... É uma lei mesmo, Exatamente. Né? Ninguém pode ganhar menos que isso, é mais ou menos isso? Está inclusive na Constituição, essa história do salário mínimo, que aqui o que foi reajustado foi o do âmbito federal. Tá? Mas nada impede que cada estado tenha o seu salário mínimo também. Aqui em São Paulo a gente tem, né? Existem categorias, inclusive para empregados domésticos, para outros setores. Então o mínimo que tem que ser respeitado é o federal, mas se no estado tiver o estadual, que é geralmente um pouco mais, também. Você, como empregador, você tem que respeitar o que está previsto no seu estado. Então, independente, vamos supor, se aqui em São Paulo não for 1.500 e pouco, o daqui de São Paulo, se for 1.800, eu tenho que respeitar o do meu estado. Para aquela categoria. Para todo tipo de pagamento que envolva o salário mínimo. Exato, perfeito. Isso interfere também na aposentadoria, Paulo? A aposentadoria ela acaba, na verdade, tendo um outro cálculo, mas benefícios assistenciais, por exemplo, refletem, porque eles são estabelecidos com base também no salário mínimo. Tem até o benefício de prestação continuada, que a gente chama de BPC. Que também houve mudanças. Houve mudança, então eles estabeleceram agora, na verdade, o quê? De facilitar, porque antes, como ele é baseado na família, no cálculo pela família, então, o que acontecia antes? Se aquele que recebia, ele era casado e morava em casa diferente, o que acontece? Eles contavam a família, o fato de ser casado. Agora, se os cônjuges moram em casas diferentes, aí não, só vai contar aquele que está recebendo. Então, melhorou. É uma situação que ficou mais favorável para quem recebe. Esse é um ponto. Além disso, eles também estabeleceram algumas regras para cadastro biométrico, que isso não tinha, né, com a questão da inovação tecnológica. Então, agora tem que fazer a biometria para confirmar que é você que está recebendo e também a atualização do cadastro a cada 24 meses, para conferir também que a pessoa faz jus ao benefício. Para ver se não morreu, se ninguém avisou, a família não avisou e continua recebendo. Agora, o que é o benefício, o benefício continuado? Quem é que recebe, Paulo? Isso é importante esclarecer. O BPC, que é esse benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial. O que significa isso? Que recebe aquele que necessita. Então, não é uma aposentadoria, não tem nada a ver com a aposentadoria. O que o governo faz? Ele vai avaliar se pessoas idosas acima de 65 anos ou pessoas com deficiência, independentemente da idade, se elas não conseguem manter o próprio sustento ou a família também não consegue. Então, é para quem necessita mesmo. Tá? Se a pessoa, então, idosa... Ele inclui Bolsa Família, todos esses programas? Não, na verdade é algo paralelo. Tá, mais ou menos parecido, a ideia é mais ou menos parecida, mas é diferente a maneira de cadastramento, deve ser isso? Não, você pode ter o cadastro único, eles utilizam aquele CAD único para fazer também o cadastro para o recebimento do BPC. Tá. Então, esse benefício para quem necessitar. Então, independe de contribuição, se enquadra dentro desses requisitos. Como eu disse, pessoa idosa acima de 65 anos, pessoa com deficiência e a renda da família somada por pessoa fica menos de 1/4 do salário mínimo, que hoje está na faixa de uns R$380. Você tem que somar a renda da família, dividir
e verificar se dá menos ou igual, né? Menos de 300 para cada um. Exato. Se tiver, a pessoa faz jus a esse benefício. Porque são pessoas que têm uma situação realmente bastante difícil, carentes, que necessitam. E até uma pergunta interessante, como se faz para conseguir requerer esse benefício para que se encontra? Ir até o INSS. Vá até o posto do INSS. Tá, hoje eles estão fazendo pelo aquele Meu INSS, o aplicativo. Tá? Mas quem às vezes não tem acesso, vá ao posto, pegue as informações e eles vão dar toda a orientação para poder exigir esse benefício. Então, essas mudanças, na verdade, no caso do BPC, elas funcionam para uma fiscalização melhor. Exato. E para que se evite fraudes e um desvio de dinheiro, como a gente já viu muitas vezes, né, nesses programas. Exatamente. Né? É uma ideia de fiscalizar mais e garantir, até nessa linha que eu falei do corte de gastos, para que o governo tenha noção de realmente o que está sendo pago. De quem que está precisando de verdade, né? As pessoas que são viúvas, que passam por dificuldades por conta da perda de um ente familiar, que era aquela pessoa que mantinha a casa, os mantenedores, não entram no BCP. Eles podem eles podem até receber se enquadrarem nesses requisitos. Tá. Mas, eventualmente, se aquele que faleceu contribuía para a Previdência, pode fazer jus à pensão e outros benefícios previdenciários. O BPC está sempre ligado a um salário baixíssimo familiar, né, Paulo? É um salário mínimo que você vai receber. Mas eu digo assim, está sempre ligado a esse salário baixíssimo entre os familiares, né? Exato, ele tem que fazer o cálculo e é para quem realmente necessita. A ideia é essa, é para quem necessitar. Ô Paulo, com relação às bets que nós falamos tanto, que você veio aqui ano passado para nós darmos esse alerta, eu gostei muito dessas mudanças. Não acho que resolve o problema, porque infelizmente não se pode mais proibir jogos. Eu acho que em alguns casos, principalmente por causa dessa acessibilidade e desse grande número de influencers que continuam divulgando, claro que essa lei, essa mudança, você acha que dá uma reduzida nos perigos? Olha, reduzir os perigos eu acredito que não, mas a ideia do governo ao estabelecer essa regulamentação é tornar possível a fiscalização. Já que é uma realidade e não tem como a gente proibir e falar não vai mais ter apostas, né? E até é importante esclarecer, nós estamos falando de apostas esportivas, que são essas que são efetivamente regulamentadas. Quais são as novidades? O que o governo colocou? Em primeiro lugar, a empresa que quiser, então, desenvolver essa atividade, ela precisa estar sediada aqui no Brasil. Certo. Então, se ela é uma empresa estrangeira, ela tem que criar uma subsidiária aqui no Brasil. Então, isso já garante aí uma maior fiscalização. Ela precisa ser cadastrada. Ela tem um cadastro no Ministério da Economia e que todas as empresas que estão possibilitadas, que estão autorizadas, têm que estar lá. Inclusive, eles recentemente divulgaram. Tem mais ou menos umas 100 empresas no Brasil que podem então, desenvolver atividade de apostas esportivas. E esse é o principal ponto. E a publicidade, que foi até aquilo que a gente conversou ano passado. As empresas elas precisam, então, fazer publicidade que proíba que menores de 18 anos joguem, que aí também depende da fiscalização das famílias. Isso aí depende muito mais da sua casa do que do governo, porque não dá para entrar na casa de cada um e ver quem está jogando e não tem como você identificar, ainda mais sendo tudo online. É o que eu falei para você do bom senso, que pode mudar o que for, que isso não vai resolver. Exatamente. Né? E o outro ponto é o tal da publicidade que evite o consumo excessivo, aquela publicidade moderada, né? Até nas últimas propagandas que a gente vê, que eles colocaram até alguns atletas que participaram recentemente, faça o uso, mas de forma moderada. Eles colocam agora, eles têm que colocar, é uma obrigação. São obrigados a colocar essa observação. Quer dizer, são alguns cuidados para tentar fazer a coisa ficar menos pior. Exatamente. Vamos dizer assim, né, Paulinho? É uma questão que já foi para o lado até médico, né, de saúde, das pessoas que acabam se tornando apostadoras compulsivas, que já é um problema de saúde. Então, também é uma forma de tentem controlar e cabe às empresas, já que desenvolvem atividade, pelo menos tentar alertar. Né? Ô Paulo, mas falando em lei, por exemplo, se o governo decide proibir os jogos de novo, como nós já tivemos épocas no nosso país que era proibido jogar qualquer coisa. Isso pode acontecer ou uma lei como essa passa por Senado, por tudo? Sim, qualquer mudança. O governo não pode baixar uma medida e fazer isso, não tem como fazer isso. Poderia até, eventualmente, baixar uma medida provisória, mas isso ia ser, de novo, discutido no Congresso. A medida provisória também leva à discussão pelo Congresso. Então, é algo que cabe aí à própria sociedade refletir, os nossos representantes lá no Congresso decidirem se querem dar um passo de novo no sentido de proibir ou se manter a situação que está. Creio eu, aqui é uma opinião pessoal, não vão proibir, mesmo porque isso envolve muitos recursos. Dinheiro. Né?
E a ideia é a tributação, porque a partir do momento que eu regulamento e autorizo, isso vai gerar uma tributação. E aí entra de novo na história do corte de gastos. Se eu estou precisando cortar gastos, quanto mais eu conseguir de receita, melhor. E essa é uma opção. Então, na verdade, qualquer mudança, ela começa na sua casa. A maneira como você encara isso é que vai trazer uma mudança no seu dia a dia. A gente aconselha que você não jogue, porque a gente nunca sabe se você ganha, você vai querer jogar mais para ganhar mais. Se você perde, você quer recuperar o que você perdeu. É um círculo vicioso. A gente não sabe, assim como o uso de drogas, você nunca sabe se você vai se tornar dependente ou não. Então, a gente sempre diz para não fazê-lo. Esse é o mais importante. Mas existem leis e a gente tem que mostrar para você. Vamos falar do alistamento militar feminino, que eu achei muito legal, porque tem algumas coisas muito interessantes nessa história do alistamento militar feminino. Primeiro que as vagas proporcionalmente, são muito poucas, na verdade, né? E ela vai até 30 de junho. Mas eu queria falar um pouquinho com o Dr. Paulo sobre isso, porque a gente tem que entender também os benefícios de você também decidir optar pelo alistamento, ainda mais se você quer. Eu até vi uma menina falando que ela quer ser médica e que é um caminho para isso também. Agora, eu não entendi muito bem esse caminho. Se eu me alistar e eu tiver esse desejo de seguir carreira, existe uma ajuda do governo para isso, quando eu estou nesse sistema, Paulo? Como é que funciona isso? Bom, você disse em relação a profissões de profissões de saúde ou qualquer que seja que eu decida seguir dentro do Exército geralmente brasileiro. O que acontece? Profissionais da saúde, como médicos, dentistas, enfermeiros, dentre outros, eles conseguem, pelo fato de ser militar, também avançar na carreira e eles cumulam, na verdade, a função, né? Eles vão ter a função militar de um lado e, paralelamente, a atividade de saúde, médica, entre outras. E isso até conta ponto para eles dentro lá das Forças Armadas, mas geralmente a pessoa carrega paralelamente as carreiras. É que o fato de você ser médico faz com que você já possa ter um campo de atuação dentro das Forças Armadas, né? Então, na verdade, existe a possibilidade da carreira paralela mesmo, você desenvolver dentro do Exército ou da Marinha ou Aeronáutica aquilo que você deseja para a tua vida. Agora, é só para quem tem mulheres que têm 18 anos. Alistamento militar é para 18 anos e ponto, né, Paulo? Exato. Agora, para as mulheres de forma voluntária, a partir dos 18 anos, o que não tinha antes, né? A partir dos 18 anos era para homens. Agora certo. As mulheres têm essa possibilidade, aquelas que querem, então, ir para a carreira militar, a partir dos 18 pode ir lá, né, procurar o serviço militar e fazer a opção. Paulo, mas como era antes? Porque tem mulheres no Exército, na Marinha, exercendo outras funções. Era feito depois isso, de uma maneira diferente? Exatamente, elas faziam, as próprias Forças Armadas abriam lá o edital de seleção e quem tinha interesse poderia se candidatar. Eles estabeleciam lá, geralmente depois de 21 anos para frente, estabeleciam. Agora, com 18 fica mais fácil, né? Porque muitas mulheres acabam tendo a opção de ir para a carreira militar, né? Para algumas, assim como para homens, é uma forma de ascensão também. Então, o governo acabou, na verdade, olhando para a realidade. Na realidade, existiam muitas opções, mulheres queriam, não poderiam por restrições legais, agora permitiram que isso pudesse ser feito desde... Paulo, a mulher que se alista, ela ganha? Tem um salário? Sim, ela vai ter o salário, uma vez que... Assim como os meninos Exato. Também, quando se alistam, tem. Exato. Mas é durante um ano só? Ou quando eu estou ali nesse um ano, eu já posso dizer que eu quero e posso ficar mais tempo? Não, pode. Ela faz o alistamento e depois, se ela quiser continuar, dá esse período. Ela pode ficar mais de um ano? Uhum. E existem restrições para isso? Por exemplo, se é uma filha única ou se é uma pessoa que mesmo tendo 18 anos já tem filhos, existem restrições para alistamento? A princípio, acredito que eles não fizeram essa regulamentação específica ainda, tá? Mas creio que eles não vão estabelecer nenhuma restrição. A partir do momento que eles estão permitindo, né, o fato de ser mãe, acredito que não seja um óbice para restringir. E uma coisa importante também que eu estava vendo é com relação também aos planos de saúde, que não tem a ver com o que nós estamos falando, mas essas mudanças todas que tem feito. Nós falamos sobre isso também no começo do ano passado, do cartão de crédito e do plano de saúde. Exato. Porque essa lei ela era do ano passado. Paulo, demora um ano para as coisas começarem a funcionar? Algumas legislações, algumas regras, a própria lei, no finalzinho da lei, geralmente nos últimos artigos, eles colocam, vai entrar em vigor depois de tantos dias, ou tantos meses, ou até tantos anos, dependendo do tipo de mudança. Então é algo comum que a gente encontra, né, quando são mudanças muito drásticas ou que vão afetar um determinado grupo, setor, eles colocam um prazo maior para dar tempo de adaptação. Que é o normal também. Sim. Paulo, concursos públicos, qual a expectativa?
de vocês, ainda mais que vocês atendem, o Dr. Paulo é professor do Damásio há muitos anos, e existe cada vez mais uma procura cada vez maior pelos concursos públicos, muitas vezes, acho que a maior parte procura pela estabilidade, né, Paulo? Tem algumas mudanças esse ano que a gente pode destacar? Olha, a gente teve o concurso unificado, né, o concurso nacional unificado. O que é isso, Paulo? É como se fosse, o pessoal chama de Enem dos concursos. Fizeram uma prova única para o Brasil inteiro, e com vários cargos em diversos setores, que você fazia essa prova e dependendo da classificação e, claro, da opção que você fez na inscrição, você poderia ir para uma carreira do Ministério da Agricultura, do Ministério do Planejamento, dependendo do ranking lá que você obtinha, você conseguia. Aí você tem mais opções, na verdade. Por isso que a gente chama de Enem dos concursos, que é uma prova só para várias carreiras. Então, tivemos a edição do ano passado, tá? Acredito que haverá... O que você achou, Paulo? Foi uma prova boa. Do aspecto formal, nós tivemos alguns detalhes ali, alguns probleminhas do próprio planejamento e até da prova, mas aí é uma questão específica de questões, né, de se a questão deveria ou não ser anulada, mas no aspecto geral foi uma boa iniciativa. Eu acredito que isso funcionou bem e vai ser a tendência. Então, para quem realmente quer prestar concurso público, temos muitas oportunidades que vão agora surgir nesse próximo ano e a próxima edição do CNU, né, desse concurso nacional, também deve vir. Não sei exatamente ainda quando, ainda não saiu todas as opções de datas, mas assim que sair a gente divulga. Então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu sou jornalista formada, então eu tenho que ter uma formação acadêmica especificamente para esta prova, para esse Enem dos concursos? Não necessariamente, porque tem tanto para cargos de nível médio quanto para nível superior. Então depende daquilo que está disponível, né, dos cargos disponíveis. Mas daí, Paulo, é a mesma prova para quem tem nível superior e nível médio? Ah, não, aí divide. Se for nível médio, todo mundo que é nível médio vai prestar um tipo de prova. O nível superior, todo mundo, dependendo da área, né? Porque aí eles também vão dividir. Só para você ter uma ideia, esse concurso nacional, nós tivemos 8 editais. Então, para cada área que a pessoa queria seguir, ela tinha que observar o edital específico. Ah, isso que eu queria saber. Mais voltada para a parte social, direitos humanos, administração de pessoas, era um edital. Se era mais voltada para a área de biologia, de matemática, física, alguma coisa assim, aí tinha um outro edital. Mas daí, Paulo, quando eu faço a inscrição, eu já tenho que saber para qual é a área que eu quero ir. Exato. Não é assim, não, peraí que eu fui bem, deixa eu ver agora para onde eu vou. Não. Ah, não é assim. Você vai na sua inscrição indicar, eu quero o cargo tal, da área tal. Tá, você pode até colocar diferente, mas aí você vai fazer também provas Depois você vai ter que fazer provas diferentes. E, Paulo, a preparação acaba sendo semelhante com os demais concursos? Bom, sim, assim, no sentido das principais matérias, mas aí, dependendo do edital que você escolher, relativo ao cargo, tem algumas áreas específicas, algumas disciplinas específicas que a pessoa vai precisar estudar. Né? Aí, área de humanas, exatas, biológicas, dependendo daquilo que ela for escolher. E tem limite de idade para concurso? Não. Máximo? Olha, a aposentadoria do serviço público atualmente é de 75 anos. Então, até 75 anos você pode prestar. Tem muita gente mais velha, Paulo, que procura? Tem muitos alunos, o pessoal às vezes que está em transição de carreira, começou numa carreira na iniciativa privada, fala, olha, eu preciso agora de estabilidade, não estou muito firme no emprego, a pessoa vai e começa a estudar. Agora, é uma dedicação ferrenha, né? Sim. O Damásio tem um dos maiores índices de aprovação em concursos. Sim. Qual é a média de estudo para eu passar no concurso, Paulo? Olha, se eu for aquela determinada, mas eu trabalho o dia inteiro e eu tenho que organizar, que é o que nós falamos de rotina, que eu estava falando antes de você chegar, na necessidade de rotina, até para você ter uma saúde mental. A saúde mental está muito ligada até na aprovação de concurso, porque se você não estiver bem, você começa a ficar inseguro e você reprova uma vez, você acha que não vai dar mais certo, você não consegue mais fazer nada. Como que eu crio essa rotina para estudar? Olha, aí é algo que a gente sempre fala nas aulas. Você resolveu estudar para concurso, você precisa organizar a sua vida. Não tem jeito, você tem que organizar e separar Não tem milagre para isso. Não tem. É estudo. Para passar no concurso tem que estudar. E a questão é, como eu vou estudar e como que eu consigo organizar? Você tem que separar um tempo. Aí tudo vai depender da forma como a pessoa vive, da família, como que organiza esses horários. Mas o que é fundamental? Separar um tempinho. Se você consegue estudar um pouco de manhã, use esse horário. Se é à tarde, se é à noite... Se é a hora que depois que as crianças já estão dormindo, aí você consegue no finalzinho do dia, depois que chegou do trabalho, organizou tudo, sobrou que seja 1 horinha por dia, mas você consegue naquela hora focar, parar tudo que você está fazendo para estudar,
Esse é o ideal. Eu não digo que não existe uma fórmula ideal. É aquilo que se adequa ao seu tempo e à sua realidade. Mas menos de 1 hora por dia não dá, né, Paulo? Olha, menos de 1 hora é mais difícil. difícil. O que a gente costuma dizer, assim, não tem um prazo certo para passar no concurso. As estatísticas, mais ou menos, que a gente vê, a pessoa que consegue se dedicar, em torno aí, talvez, dependendo do grau de complexidade do concurso, talvez uns 2 anos. Olha não só. É um tempo Se eu estudar tão 1 curto hora assim. por dia, uma média de 2 anos. Talvez aí uns 2 anos, dependendo da prova também, né? Dá uma confluência aí de fatores, o número de pessoas que estão prestando, né? A quantidade de vagas. Então, tudo isso acaba influindo. Mas, por volta aí de uns 2 a 3 anos, a pessoa estudar com afinco, ela consegue uma aprovação. Né? E muitas pessoas, às vezes, acabam prestando um concurso até num nível mais fácil, para já ganhar uma estabilidade, né? Ou já ter um valor de remuneração razoável, para depois prestar um outro que tenha... Começar mesmo maior. de baixo e já ir Exato. galgando, né? A saúde mental, nesse caso, nós falamos de saúde mental por conta do Janeiro Branco, eu acho que é uma coisa que vocês devem ver muito lá, esse desequilíbrio e a diferença para quem se equilibra e entende a importância desse planejamento, né, Paulo? Sim, é fundamental, né? Porque o que a gente encontra muitas vezes alunos que têm uma ansiedade muito grande, ele tem o objetivo, ele quer alcançar, mas ele fica ansioso, a prova ainda está longe, mas ele já está ansioso, isso atrapalha. Ele não vai conseguir reter a matéria, não consegue prestar atenção, né, devidamente, e é aquele problema, o famoso branco na hora da prova. O medo é o pior inimigo, né? Porque Você vai para a prova, você sabe tudo. Já tivemos alguns casos de alunos que, durante as aulas, respondem, sabem. Se perguntar, ele te dá uma aula sobre aquele assunto. A questão é que na hora que ele chega na prova, em razão da ansiedade, do nervosismo, dá o branco. E aí, professor, travei, não consegui responder, perdi muito tempo. Que dó, né, gente? Isso é duro, hein? Na questão. E às Você vezes... estudar tanto e não conseguir, né, Paulo? Exato. Como a prova tem um tempo, você também tem que desenvolver Administrar isso. administrar o tempo. E se você, às vezes, travou e ficou, sei lá, 10 minutos para responder uma questão, você perdeu outras que deveriam ser respondidas dentro desse tempo. E quem procura mais os concursos, Paulo? Homens ou mulheres hoje? Olha, atualmente, eu diria que está quase empatado, mas nós temos mais mulheres do que homens. Então, 51%, vamos E dizer. tem mais profissões que são mais procuradas, Paulo? Olha, lá especificamente que a gente vê, né, eu acabo atuando mais nas áreas jurídicas, né, então a gente vê mais para os concursos jurídicos, mas de um modo geral, para carreiras de nível médio, a gente também encontra, né, tanto mulheres quanto homens têm optado, né, ainda mais em tempos depois da pandemia, que tivemos crise, as pessoas acabaram repensando um pouco a vida, né, até a forma como elas trabalham e a gente tem visto aí muitos indo para o caminho dos concursos. Olha, você viu aí na tela os contatos do Dr. Paulo, mas também no Damásio você tem mais informações. A gente pediu para o Paulo já dar essa aula para a gente, porque é um tempo de você repensar também até a tua carreira profissional. E isso é muito interessante, porque todo esse equilíbrio que nós falamos para você no começo do programa, esse equilíbrio mental, faz com que você também limpe a tua mente para receber outras possibilidades que vão surgindo. Então, você ficando bem informado, dentro da tua carreira, você pode abrir vários caminhos e ter uma estabilidade financeira e sem deixar de fazer outras coisas que você ama. Uma coisa não te impede de fazer. E o legal é você entender a importância de você estudar sempre. Porque o mundo está mudando demais. Então, quando você vai se mantendo atualizado, se você pode hoje decidir não fazer nenhum, mas se daqui 2, 3 anos você decidir, você vai estar preparado para isso. Por isso que existem esses cursos e que ajudam tanto a gente a ficar mais bem informado. Paulo, obrigada, viu? Eu agradeço. Uma alegria ter você com a gente estar mais aqui. um ano, meu amigo. Eu que agradeço. Vamos nos ver muito esse ano, hein, Com Paulo? certeza. Ano passado foi puxado, né? Sim. Gê, obrigada, viu, meu amor, Daí pelo eu doce. que- Uma alegria ter você com a gente mais uma vez. Gi, obrigada, viu? Obrigada por mais um ano e obrigada também pelas orientações de hoje. E que você aprenda cada vez mais a ter essa necessidade, a ver essa necessidade de se equilibrar mentalmente e buscar caminhos novos para ser bem-sucedido, que é o mais importante. Existem caminhos e oportunidades para todos nós. A maneira como a gente estrutura a vida da gente é que vai fazendo com que nós possamos enxergar esse caminho. Porque às vezes, sabe aquela história, você procura tanta coisa em tantos lugares, se você não focar, quem não sabe o que procura não vê o que encontra. Então, foque nesse começo de ano justamente para você ter essa mudança de vida, simplesmente para, como a Olga Tessari sempre fala para a gente, para sermos mais felizes. É a coisa mais importante. Você só consegue ser feliz fazendo o que você ama. Um beijo para você. A gente se vê amanhã às 2 horas da tarde. E amanhã tem Trocando Ideias. Nós vamos continuar falando com você a respeito de tudo que você pode fazer este ano para ter dias melhores. Um beijo para você. Tchau, tchau.